Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Tudo Arquitetado. E hoje nós temos como convidados a aluna Mariana Sampaio. Oi! E eu, que estou aqui novamente, me chamo Márcio Anthony. Nós somos alunos de Arquitetura e Urbanismo aqui do Instituto Federal Campus Vilhena. E hoje nós vamos falar sobre urbanismo e cidade, direito à cidade para pessoas. Então eu gostaria, Mariana, de pedir para que você trouxesse um pouco sobre o que é o urbanismo para nós, o que você aprendeu durante a sua jornada como estudante de arquitetura. Então, nesses anos que eu estou cursando arquitetura, eu aprendi que o urbanismo ele se encarrega da urbanização de uma cidade. É uma ciência humana. Sobre o urbanismo e urbanização, eles são conceitos bastante parecidos, mas se diferenciam apenas pela questão que o urbanismo ele é mais associado a uma ideia de urbanizar. E a definição de urbanização está ligada mais à ação. Então, o urbanismo ele é considerado como uma disciplina, uma técnica da arquitetura que se relaciona com o planejamento de uma cidade. E o papel de urbanista é realizar estudos de mobilidade urbana, participar de criação do plano diretor da cidade, definir como deve ser feito o melhor aproveitamento do espaço urbano, orientar a viabilidade de projetos. E com isso, o urbanista ele tem um grande desafio, que é entender todas as transformações que acontecem na cidade e fazer adaptações que tragam organização e qualidade de vida. E diante disso, a sua situação é essencial para o bom funcionamento das cidades. O Brasil, ele é um país urbano e as cidades estão crescendo cada vez mais rápido e de forma desorganizada. Então é muito importante refletir sobre o que é o urbanismo e quais são as melhores soluções para as cidades. Realmente, Mariana, e todas essas questões do papel do urbanista é muito importante nós compreendermos, né? Pois hoje eu vejo que ainda é muito comum as pessoas confundirem a diferença entre um urbanista e um paisagista, né? Ou seja, o urbanismo e o paisagismo. Então, como você explicou, né, todo esse papel do que é o urbanismo, o que um urbanista faz, né? Eu acho interessante nós deixarmos claro também para as pessoas que ainda interpretam o papel de ambos como se fossem a mesma coisa, que o paisagista, ele trabalha projetando para mudar a paisagem de um ambiente, seja interno ou externo, público ou privado, né? Então, ele tem essa capacidade de trabalhar com vegetação, com paisagismo de pedra, né? E vários outros elementos que possuem essa capacidade de mudar a paisagem de um determinado local. O paisagismo, ele está atrelado ao urbanismo, né? Porque quando a gente trata de um paisagismo de uma grande escala, ele pode interferir positivamente um ambiente urbano, né? Seja ele um bairro ou uma avenida. Mas quando a gente trata nessa diferenciação de paisagismo e urbanismo, como você explicou, o urbanismo ele é o planejamento da cidade, né? E o paisagismo é aquela mudança da paisagem de um determinado local, seja ele público ou privado. E então, falando dessa questão do urbanismo, como você já explicou, é interessante nós falarmos também sobre o planejamento urbano que está totalmente atrelado ao urbanismo, né? Então, planejamento urbano é o estudo do crescimento e funcionamento das cidades, né, já existentes ou planejadas. O objetivo de um bom planejamento urbano é melhorar a qualidade de vida coletiva por meio de ações políticas, ambientais, sociais, né, e entre outras. Nós temos como diretrizes e embasadores o plano diretor da cidade, que possui leis e diretrizes que fundamentam a forma como nós vamos utilizar aquele espaço, né, colocando limitações para que não afete de modo geral todo o seu entorno, né? Então, nós possuímos regulamentações para que nós consigamos fazer um bom planejamento, né?
Então, ele evita, né, que vilas e ruas, ou até mesmo bairros cresçam de forma espontânea, com divisões de ruas e bairros confusas e sem padronização. Então, um bom planejamento urbano ele vem para que isso não afete aquele funcionamento, como hoje nós vemos que é muito comum, por exemplo, em cidades que já existem há muitos anos, ruas extremamente estreitas, né, que dificultam até mesmo a passagem de um carro com uma bicicleta ao lado, a falta de ciclovias, né, a falta de ciclofaixas. Temos exemplos também da falta do planejamento voltado, por exemplo, a calçadas. Hoje, na cidade de Vilhena, nós conseguimos perceber que a maioria das calçadas da cidade, elas não são pensadas durante o projeto da edificação, né? Então, hoje, como por exemplo, é muito comum nós vermos em uma calçada cerâmica sem ser antiderrapante, né? Então, quando chove, acaba impedindo assim a utilização, colocando em risco, né, as pessoas que utilizam daquela calçada, que preferem fazer um determinado circuito a pé, né? Além desse exemplo, nós vemos também a falta de fiscalização nessa questão, porque em muitos locais públicos nós conseguimos observar calçadas com aclives e declives, né, esburacadas, colocando em risco as pessoas que possuem mobilidade reduzida, né? Então, a falta de planejamento desse tipo de projeto acaba colocando em risco a vida das pessoas, né? Outro ponto também, a gente fala dessa forma na questão de calçadas, porque, por exemplo, hoje a gente tem um dimensionamento mínimo entre 1,20 a 1,50 para que seja um tipo de calçada confortável para que as pessoas consigam utilizar, né? Então, é comum nós vermos hoje calçadas de 1 metro, ou até mesmo menos de 1 metro, né? Isso com a divisão de faixa livre, faixa de acesso, né? Então, são várias questões que dentro de um planejamento são pensados, né? Então, a partir daí, nós percebemos a importância de um planejamento urbano, né? Que, no caso, ele é importante para o desenvolvimento da cidade, visando a melhora das áreas urbanas existentes e as que serão criadas. E é um tema importante para que nós prestamos atenção, pois envolve o espaço urbano e, consequentemente, todas as relações que nele existem e se desenvolverão, né? Então, como hoje nós temos os exemplos, as praças da cidade, que está dentro do planejamento urbano, né? Então, Vilhena possui várias praças que hoje estão em desuso, que até mesmo é o estudo que eu estou fazendo para o meu TCC. Eu utilizo a Praça do Quinto Beck como base para o meu projeto de revitalização. Então, aí nós vemos que as praças, além de não ter um planejamento bem feito, elas ainda estão sob responsabilidades de órgãos que não são os melhores órgãos para ficarem responsáveis por praças, né? Então, hoje as praças se encontram em total depredação, a paginação de piso com aclives e declives, né? Então, coloca em risco as pessoas que vai utilizar daquele espaço. Então, o que acaba levando as pessoas a não utilizarem e tornar apenas um local que coloca a segurança das pessoas em questão, né? Até mesmo por acabar se tornando um espaço de marginalização, né? Até mesmo por iluminação precária. E isso são questões que eu trago como as praças como exemplo, né? Mas hoje nós vemos bairros também que não possuem uma iluminação correta e adequada, ou até mesmo não possuem iluminação, né? Colocando as pessoas com um sentimento de insegurança, né? Que precisam transitar por aquele espaço. E como vemos também na Avenida Major Amarante, que é o centro da cidade. Lá possui as vias de desníveis, então é muito difícil para pessoas que têm mobilidade urbana reduzida poder caminhar, e também pessoas com PCD, pois as calçadas são com desníveis, com pisos diferentes, não possui faixas ou Até mesmo rampas, né?
as rampas são inadequadas para o uso e também com os desníveis das avenidas, é muito difícil de se locomover para um lado e o outro. E também o carro, ele toma conta ali. Só existe estacionamento de carro, de moto, e bicicletário não existe também. Ahn, Então, quando a gente trata de cidade para pessoas, né, que nós temos como referência o livro de Jangel, né, que é Cidade para Pessoas, o nome do livro. Então, quando nós tratamos desse exemplo do que nós podemos melhorar a qualidade de vida das pessoas, aí a gente começa a analisar a nossa própria cidade, né? Então, são pontos que são de extrema importância e que nós vemos que não tem o devido planejamento certo, né? Porque o planejamento não é apenas para uma nova cidade, né? Como nós já dissemos anteriormente, é para cidades que já existem ou que precisa ser reformulado, ou precisa ser revitalizado, né? Então, o planejamento urbano ele é para isso, né? Para identificar a necessidade de mudança daquele espaço, para que traga uma qualidade de vida melhor para as pessoas, né? Então, isso que você falou realmente é um ponto muito criterioso da cidade. As rampas, né? É inexistente rampas acessíveis em calçadas, por exemplo, no desnível da Major Amarante, né? Porque ali tem um desnível bem grande, então cadeirantes, pessoas que são cadeirantes, né, têm essa dificuldade de locomoção. Pessoas que possuem baixa visão também. Outro ponto que nós não vemos são os pisos táteis. É raro nós vermos uma calçada que possui um piso tátil, né? O mapa tátil também. Então acaba que se torna inacessível e desconfortável para que essas pessoas consigam ter uma mobilidade tranquila dentro do próprio contexto urbano em que ela vive, né? Então, quando nós tratamos de cidade para pessoas, nós temos que nos colocar com todos os problemas possíveis que nós podemos enxergar, né? Porque a gente tem que pensar nas pessoas que têm mobilidade reduzida, pessoas que têm baixa visão, pessoas que precisam e necessitam de fazer uma travessia segura, por exemplo, as crianças, né? As faixas elevadas nós precisamos para ser uma medida de redução de velocidade, né? E também para que a pessoa consiga fazer a transição de uma via a outra mais segura, né? Então a faixa elevada, principalmente perto de escolas, é a melhor solução, né, para fazer essa transição. Então são vários pontos que nós precisamos pensar para fazer um bom planejamento, né? E como vemos também na cidade, está acontecendo bastante a pavimentação nova, né, do asfalto em algumas avenidas. Então, eles priorizam muito a questão dos carros, das motos, só que não priorizam as pessoas que andam ou bicicleta. Então, assim, é muito difícil hoje em dia conseguir levar, às vezes, até pessoas, às vezes, mais idosas para ir na rua, porque sempre tem uma dificuldade muito grande para se locomover na cidade mesmo, em vários locais. Exatamente. Então, as ciclofaixas, né? As ciclovias, né? Nós vemos que existe uma falta muito grande de ciclovias. Em Vilhena mesmo, eu acredito que se tiver 2, 3 ciclovias, é muito. Então, acaba que após o processo da pandemia, nós vimos que muitas pessoas priorizaram, né, o uso das bicicletas, né? Então, o crescimento de venda de bicicleta após o período da pandemia foi muito grande. Porém, tem muita bicicleta e não tem ciclovias para essas pessoas andarem, porque acabam que elas precisam andar no acostamento, né, que é bem perigoso. Faixa, né, para ter algum limite, mas nem isso está tendo. Exatamente, que elas precisam andar no acostamento, correndo o risco, né, que os carros passam a alta velocidade nas vias de trânsito rápido, né, não existe nenhum ciclofaixa, então acaba que os vilhenenses andam em perigo o tempo inteiro, tanto os pedestres quanto as pessoas que têm um tipo de veículo, seja as bicicletas, né. Então, dessa forma, nós vemos que há um problema muito grande quando se trata de planejamento urbano, né? Isso não apenas na cidade de Vilhena, mas eu acho que é uma questão que ocorre em todo o mundo, nós podemos dizer assim.
dessa forma, nós vemos que, quando se trata de planejamento urbano, nós vemos que existe um problema muito grande, que é o planejamento vir após a ocupação, né? Então, primeiro a cidade é povoada, começa os primeiros desenhos da cidade, para que depois que a população já habita aquele espaço, para que eles façam um planejamento, né? O que não deveria ocorrer. Primeiro deveria ser feito um planejamento, para que depois as pessoas comecem a fazer a ocupação, fazer as construções, né? Mas já que não acontece dessa maneira, e isso não é uma questão propriamente da região de Vilhena ou do Brasil, e sim, acredito que seja no mundo inteiro, né? Primeiro vem a povoação e depois o planejamento, mas eu acredito que uma maneira de nós sanarmos esse problema é nós identificarmos que, por exemplo, Vilhena está crescendo, isso é um fato, então o que nós podemos planejar para que esse crescimento seja ordenado, né, e não desordenado. É como se nós tratássemos de arquitetura evolutiva, porque quando nós tratamos deste termo, por exemplo, num projeto residencial simples, a gente conversa com o cliente e vê, a gente precisa de 2 quartos, de uma cozinha, uma sala e um banheiro. Mas daqui 5, 10 anos, a gente pretende aumentar a nossa casa para mais 2 quartos, porque nós pretendemos, não sei, adotar uma criança ou ter um filho biológico, os meus pais vêm morar com a gente dentro desse período, então nós precisaremos fazer uma reforma dentro desse período. Então, o arquiteto ele já vai pensar nessa solução para aquele devido momento, mas ele também já vai deixar meio que organizado o que vai ser feito dentro desses 5 e 10 anos nessa próxima reforma. Então, é uma forma de você evitar problemas, né? E você consiga fazer algo mais ordenado, mais correto e que não vai te dar dor de cabeça depois. Então, acredito que quando se trata de planejamento urbano em algo que já é existente, a gente tem que tratar como se fosse uma arquitetura evolutiva também, para que não haja problemas, né? Aqui em Vilhena nós temos o caso do Cidade Verde. Isso. Onde tem o shopping, né? Nós já citamos esse exemplo num episódio anterior, recomendo vocês assistirem. É sobre estudo de impacto de vizinhança, que, por incrível que pareça, eu também gravei junto com o Vitor. Então, por exemplo, a Cidade Verde teve esse problema, não sei se você lembra, Mariana, que ele começou a ser construído dentro de uma área de preservação ambiental. Então, isso traz riscos ao meio ambiente, né? Então, aqui nós já vemos que não existiu um planejamento urbano deste espaço. Outro ponto dentro do planejamento urbano que é interessante a gente abordar muitas pessoas entendem que, por exemplo, nas regiões sudestes, por exemplo, existe o crescimento de grandes espaços, como, por exemplo, a favela, que são lugares que não possuem um planejamento urbano, mas as pessoas se ocuparam daquele lugar e se ajustaram para que aquele espaço a atendesse da melhor maneira possível dentro da realidade em que elas vivem, né? Mas mesmo que esse espaço seja ajustado para que ela consiga ter o mínimo de dignidade dentro da sua realidade, ainda assim existem muitas questões que precisam ser melhoradas, né? E então muitas pessoas acreditam que o ideal a ser feito é planejar um espaço e retirar essas pessoas desses locais para colocá-las em um local totalmente planejado. E nós temos uma autora, a Hermínia Maricato, que ela defende uma ideia totalmente contrária a essa, né? Em que se as pessoas já possuem um afeto, um vínculo com aquele local, não tem um motivo para tirá-las de lá, né? E sim, a melhor coisa a ser feita é fazer um planejamento dentro daquele próprio espaço, porque as pessoas já têm um vínculo com aquele local, então as pessoas já vão se sentir mais pertencentes àquele espaço e logo elas vão se sentir mais no direito de cuidar daquilo que ela já vive, né, daquele espaço que ela já vivencia. Então, tem um nome que nós podemos dar a isso que se chama acupuntura urbana, né? Então, a gente identifica dentro de um espaço que precisa ser melhorado pontos que a própria comunidade também pode
pode trabalhar para melhorar esse espaço, né? Diferentemente de gentrificação, que é quando a gente tira pessoas de um local e coloca em outro, né? Ou até mesmo a gente faz um planejamento dentro de um espaço que precisa de um planejamento, mas acaba que esse novo planejamento expulsa aquelas pessoas dali por elas não se sentirem pertencentes e não se sentirem dentro daquela realidade. Como, por exemplo, já aconteceu em algumas cidades, em um bairro onde a população possui uma renda um pouco mais baixa, locaram um espaço totalmente alto padrão dentro daquele local e muitas pessoas acabaram saindo de lá porque os mercados que ficavam próximos começaram a ficar mais caros, né? Então, muita coisa começou a mudar dentro daquela configuração que ela já tinha, então acabou que ela se sentiu na obrigação de sair daquele local que já era dela, né? Então, isso se chama gentrificação, que é uma coisa totalmente errada de se fazer, né? E sim, dentro dessa realidade, por exemplo, nas favelas, a aquacultura urbana já é a melhor maneira da gente conseguir fazer um certo tipo de planejamento para a realidade daquelas pessoas que já pertencem àquele espaço. Inclusive, Márcio, podemos ver que se já levasse essa infraestrutura para as favelas, para esses espaços, não precisaria expulsando eles aos poucos de lá, né? Quando vai crescendo e tudo mais. Então, eles fariam parte da cidade em si e perto dos locais de trabalho, perto do centro, tendo essa infraestrutura, e não precisando tirá-los do local onde convive, onde já tem um certo afeto pelo espaço. Realmente, Mariana, então, assim, quando nós pensamos em inserir a população dentro do contexto urbano, é uma forma de humanizar aquele espaço, digamos assim, porque há o crescimento demográfico, então acaba expulsando as pessoas, né, dentro daquele espaço. Vem o planejamento, muda a configuração daquele espaço e a pessoa acaba saindo, indo para outro lugar e acaba crescendo ainda mais. Então, a pessoa fica fora da realidade do contexto urbano, né? O que é a causa da gentrificação. Então, isso que você disse realmente é muito importante, né? Inserir essas pessoas dentro daquele espaço planejado, sem fazer com que ela saia de lá, né? Então, não fazer um tipo de gentrificação dentro de um planejamento urbano, e sim pensar nas pessoas que já moram ali, né? Então, dessa forma, eu gostaria de te agradecer, Mariana, por participar deste episódio. Muito obrigada. Nós encerramos mais um podcast, mais um episódio do podcast Tudo Arquitetado. Muito obrigado para vocês que assistiram até aqui e até a próxima. Tchau!